Espelho, espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais belo do que eu. Olá pessoal, aqui é Thelma Schiner e estamos no tema da semana. Toda terça-feira a gente vem abordar alguma questão física ou emocional que esteja te incomodando. E o Jinshin Jyutsu sempre tem algum toque para você se fazer e se harmonizar. Hoje vai ser um tema bastante abstrato, psicológico, mas eu acho que em tempos de Instagram, de muita visibilidade, tá bombando essa questão, que é a gente sempre querer ser mais bonito, agradar mais, se sentir na moda, se sentir jovem, tudo isso junto e misturado. Se você não tem um canal no YouTube como eu, certamente você tem um Instagram, um Facebook, bota foto da viagem, sempre todo mundo muito alegre, viajando, curtindo a vida doidado. Mas a gente sabe que não é bem assim. Não existe ser humano que esteja sempre na glória. Além do que, existem tantos filtros que o pessoal usa para disfarçar as rugas, a tristeza, até mesmo como é que tá o brilho nesse olhar. E é disso que nós vamos falar e ver como é que o Jinshin Jyutsu pode te ajudar. Porque eu acho que a coisa mais importante que tem é esse brilho no olhar. Cada um tem a sua beleza, ou melhor, tem a sua essência. Beleza já é um julgamento. Vamos parar de julgar. Mas tá difícil com tantas redes sociais o tempo inteiro botando a nossa cara para aparecer e a gente vendo a cara dos outros sempre belos e formosos. É fundamental que a gente pare de perguntar para o espelho ou para o nosso Instagram se existe alguém mais belo do que eu. É lógico que vai existir, pelo julgamento e pelo gosto dos outros, outras pessoas mais palatáveis para um ou para o outro. E não importa se eu estou sendo aquilo que eu tenho para ser e gosto de mim, aceito a mim mesmo, com os meus defeitos e com as qualidades que Deus me deu, eu estou bem. Por isso que é tão importante que as pessoas sempre tenham um autocuidado, trabalhem psicologicamente, energeticamente e até mesmo fisicamente, com um floral de bar, fazendo sessões de Jinshin, meditando e se alimentando bem, sem dúvida nenhuma, para ir cada vez mais encontrando um pouquinho de paz, encontrando um pouquinho de eixo dentro da gente. É só isso que vai trazer esse brilho interno para se expressar no mundo. Autoestima é muito importante e geralmente as pessoas relacionam autoestima com uma coisa da gente se achar muito glamuroso e tá bombando. Não, autoestima significa que você está conectado com você mesmo, você conhece as suas qualidades que podem ou não passar desapercebido pelos outros e também conhece os seus defeitos. E apesar de saber que eles não são aquela coisa mais linda que você tem, te pertence, é você. Essa é a verdadeira beleza. E quando a pessoa se encaixa com essa sua própria essência, sua própria beleza, sem dúvida, isso aparece. Quantas pessoas feias você já conheceu, feia, feia mesmo, e que tem um brilho, tem um charme, que atrai muita gente. Outras pessoas que esteticamente estão magras demais ou gordas demais para o padrão estabelecido e mesmo assim tem um charme. Você fica magnetizado pela pessoa, porque essa pessoa está com a autoestima bem adequada. Se ela está bem consigo mesma e sabe usar da sua energia da melhor maneira que tem, a única que tem, que é olhar para si mesmo, ela certamente vai emanar um brilho, uma luz, não só no olhar, mas em toda a sua energia.
E é isso que eu vou ajudar vocês. O Jinshin Jutsu, recebendo sessões de um praticante que é muito mais potente, mas também fazendo a autoaplicação com esses toques tão simples, vão ajudando a gente mudar um pouco os nossos padrões psicológicos e mentais. Quando a gente está muito fora da casinha, muito preocupado com o que o outro vai julgar de mim, eu começo a ficar infeliz, eu começo a perder o pé da minha própria vida. E certamente o que eu vou expressar não é aquilo que eu tinha de melhor para ser, para produzir. Vamos então aprender esses toques que vão ajudar os padrões mentais mudarem de frequência. Mas antes da gente começar, se você ainda não está inscrito no canal, tá na hora, né? Se inscreva e você vai me achar mais fácil quando entrar no YouTube. Também não custa nada clicar ali na mãozinha, no joinha, que é para mostrar que você tá gostando, me prestigiando e ajudar que mais pessoas possam alcançar esse vídeo. Vamos lá então ver o que a gente pode fazer para ajudar a gente se achar bonito, vibrar o que é bonito da gente. Se você já me segue aqui, é bem provável que você já tenha visto algum vídeo ou até uma live que eu falo da mãozinha do Jinshin Jutsu, que cada dedo, quando a gente segura por alguns minutos, ajuda vários órgãos, vários padrões emocionais, as camadas energéticas que a gente chama de profundidades no Jinshin Jutsu. E o dedinho mínimo tá ligado com o padrão psicológico, a atitude, como a gente diz, do tentar, do se esforçar para dar conta de tudo. Esse vídeo é exatamente isso, é a gente trabalhar essa quinta profundidade, como a gente diz no Jinshin Jutsu, que é esse tentar, esse esforço para ser bonito, para dar conta, para bombar no espelho meu. Então, a primeira dica que eu quero dar aqui hoje para vocês é um fluxo, que é o fluxo do coração, que tem tudo a ver com essa quinta profundidade de coração, de intestino delgado, desse esforço de mostrar que eu sou competente, que eu sou bonito, que eu tô na crista da onda. Então, nós vamos fazer, como sempre aqui, os dois primeiros passos do coração para os dois lados, mas lembre-se sempre, se você puder ter uma sessão onde você vai receber de um praticante, que é o profissional, ou fazer com esse praticante no Zoom o fluxo inteiro, sabendo melhor do seu caso, vai ajudar bastante. Mas o que a gente já vai fazer aqui, certamente já é um ótimo empurrão para você se encaixar novamente na sua essência. Vamos lá? Vamos começar colocando a mão direita na base do pescoço do lado direito, bem próximo à coluna. A mão esquerda vai tocar o pulso da mão direita, bem naquele ossinho saliente. Relaxe. Apoie o cotovelo como estou apoiando no próprio joelho ou até numa mesa à sua frente. E feche os olhos. Permita que a energia flua nos dois pontos que você toca. Então a mão esquerda irá agora logo abaixo da clavícula do próprio lado esquerdo. Mais uma vez, você pode se recostar para trás ou apoiar os cotovelos à sua frente, numa mesa, numa almofada. E relaxe, permitindo o fluxo de energia. Para o outro lado, inverta. A mão esquerda vai na base do pescoço do lado esquerdo, próximo à coluna, enquanto a mão direita, no primeiro passo, toca o ossinho saliente do pulso esquerdo. Solte os ombros, respire solto profundamente.
E então a mão direita agora irá logo abaixo da clavícula do lado direito. Mão esquerda sempre na base do pescoço do lado esquerdo. Se solte. Esse fluxo, além de ajudar muito nessa questão de querer dar conta de tudo e sempre estar bonito e pronto, ajuda muito para a circulação, para o próprio coração e qualquer tipo de esforço que pode acabar trazendo depressão para a gente. Me conta aqui embaixo algum caso que você tenha percebido exatamente isso que nós estamos falando aqui nesse vídeo. Alguém ou alguma situação onde você percebe esse esforço para agradar, para ser alguém que combina mais com o que os outros vão curtir. Como que é isso? Talvez você esteja assistindo isso com seus filhos na adolescência, ou mesmo até algum artista se esforçando demais para manter aquela imagem. Me conta aqui, vamos conversar um pouco mais profundamente sobre isso. É só escrever aqui embaixo. E vamos então para a segunda dica, que vai falar sobre o caos. Caos porque quando a gente não tá na gente, quando a gente fica nesse esforço de querer fazer, se vestir, ser como os outros vão me aplaudir, a gente perde o controle da gente com a gente mesmo. E tudo aquilo que a gente tem de tão brilhante para mostrar, positivo, das qualidades, junto com os defeitos, é o que a gente teria para brilhar. Vou contar uma história rápida aqui. O Fred Astaire, para quem não sabe, um bailarino dos anos 50, ele virou esse astro tão famoso porque, na verdade, ele queria ser bailarino e ele era um bailarino mais ou menos. Então, toda vez que ele ia ensaiar aquela sua dança, ele não fazia os passos todos completos, porque ele estava acanhado, ele sabia que o que ele mostrava não era muito bom. E mostrando a sua dança, toda aquela no esboço, ele criou um estilo único, próprio, só dele, e ficou famoso em Hollywood. Para você ver que às vezes é o nosso defeito, as nossas qualidades mais xoxas, que podem trazer à tona um brilho, uma possibilidade nesse mundo. Para tirar a gente desse caos, dessa confusão que traz inveja dos outros, raiva de não ter a beleza, o vício, o dinheiro, o glamour que outras pessoas mostram e parece que tem. Para tirar tudo isso, a gente vai tocar duas travas ao mesmo tempo, cruzando os braços. São as travas 26 e 24, que ajuda a tirar a gente dessa raiva, dessa falta de percepção interna que leva a inveja, culpa, nervosismo e comparação. Vamos lá? Começamos com a mão esquerda na trava 26, que fica embaixo do braço, tocando o lado externo da escápula com os dedos. A mão direita vai tocar o pé esquerdo no peito do pé, ali na altura do dedo anular do pé esquerdo. Essa é a trava 24 do pé esquerdo. Sempre cruzando o braço esquerdo na 26 do lado direito, embaixo do braço, enquanto a mão direita na trava 24 no peito do pé esquerdo. Para o outro lado, inverta. A mão direita vai tocar a trava 26 no lado externo da escápula, logo abaixo do braço esquerdo, enquanto a mão esquerda toca o peito do pé direito, na altura do dedo anular do pé direito. Solte os cotovelos, os ombros, aqui eles só estão mais armados para você ver os pontos que eu toco. E
e respire livremente, fluindo a energia. Bom, pessoal, eu espero que essas dicas te ajudem bastante. E apesar de você continuar na internet, lógico, você possa cada vez mais brilhar aquilo que só você tem. Te aguardo no próximo vídeo.